early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, 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 eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Bom dia, irmãos. Shalom a todos. O texto em Atos 10, capítulo 10, versículo 2, 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse: Amém. Deus abençoe a todos. Aqui temos um texto no livro de Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 10, no versículo 2, que fala de um centurião. Um centurião era um homem que estava a seu cargo uma tropa, um contingente do exército romano,
para cuidar da pacificação, de cuidar das coisas de Roma ali em Israel. Jerusalém era a capital religiosa, mas Cesareia era o estado, estava ali acantonado as forças do exército. E esse homem era um centurião romano, mas diz o texto que ele, na sua casa, no Oikos, a casa dele, ele praticava um judaísmo. Por quê? Porque ele, vivendo ali em Cesareia, ele percebeu a religião judaica como uma religião melhor daquele tempo. A verdadeira religião daquele tempo, não é? E que consistia em adorar a Deus sem ídolos no caminho ou no templo. Então, esse centurião da companhia chamada italiana, ele adorava a Deus. Adorava a Deus, mas não tinha noção sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele não, digamos que ele não conhecia, não acreditava em Jesus Cristo, mas ele praticava essa religião como um gentil. E ele praticava a religião dentro dos princípios morais, éticos do judaísmo. Digamos que ele vivesse as 7 leis de Noé, e a 7ª dizia: estabelecerás sistema de lei e de honestidade e justiça. Era a 7ª lei de Noé, do Dinim, chamava Dinim, essa 7ª lei, Dinim. E isso era uma orientação para o Estado e para cada pessoa. Esse centurião, podia ser que ele até desconhecesse essas 7 leis de Noé, mas essas 7 leis de Noé é uma categoria universal. Todas as nações primitivas tinham códigos morais de lei. Esse aqui de Noé, ela era abrangente, era para todas as nações. Pode ser que todas as nações, de alguma maneira, copiou essas 7 leis de Noé para organizar o Estado, organizar a casa, organizar a cidade, organizar, enfim, a nação. E ele tinha a prática, além dessa prática de viver conforme as 7 leis de Noé, ele praticava a piedade. Esse homem poderia ser conhecido como Eusébio, né? Eusébio é um nome que equivale a dizer o piedoso. Então, a primeira qualidade dele é que ele era um adorador. Ele era um homem piedoso, Eusébio. Quer dizer, ele praticava a piedade. Praticar a piedade é uma coisa comum no Novo Testamento. Você vai encontrar muito essa palavra Eusébes, que equivale a piedoso, e é que abrange todo o Novo Testamento, dá significância ao Evangelho, que o Evangelho sem piedade nem pode ser Evangelho. Então, os atos religiosos dele, os atos de piedade dele, era algo que Deus observava. E também ele é um homem de temor. Ele temia a Deus. O verbo aqui para temer a Deus é o comum, fobia. Daí vem fobia, medo, etc. Então, a fobia pode significar estar com medo, ter medo de alguém e temor reverencial. Então, ela tem, no mínimo, esses 3 significados, a fobia. Então, ele tinha piedade, porque ele praticava essa piedade. Isso vocês vão ver o 3º item. Ele era piedoso, mas essa piedade, ela tinha uma substância. Não era uma piedade de um sentimento de piedade que a pessoa fala, coitado, pobrezinho. Não, era uma piedade que continha substância. Uma piedade que exigia uma prática. A piedade que não era abstrata, mas era concreta. Você tem que pensar em piedade em termos concretos. Senão você fica um piedoso, aquela pessoa que faz muitas orações, mas não consegue fazer o bem. Então, a piedade exige uma prática. E também esse temor, que no texto é traduzido por temor reverencial. Na Bíblia de Portugal, em linguagem corrente, traduziu fobel,
que dá fobia, que dá temor, traduziu como adoração. Você vê como uma palavra é traduzida de acordo com o contexto, porque o temor daquele homem piedoso, daquele centurião, era um temor que o levava à adoração. Não era um temor de medo, um temor como se as pessoas temiam o deus Apolo, aqueles deuses da Grécia, etc., aqueles deuses de guerra, Ares, Cibele, etc., tantos deuses que tinha ali na Grécia, né? No chamado centro centro dos deuses que existia lá na Grécia, no Olimpo, né? Então ali tinha vários deuses no Olimpo, uma concentração de deuses, e cada deus transmitia um significado. Tinha deus da guerra, deus do casamento, deus da felicidade, deus cereais, deus da colheita, por exemplo, que era Ceres, Diana, deus da guerra, etc. Então havia muitos deuses que trazia muito pavor. Agora, o centurião, ele tinha um temor reverencial, porque adorava a Deus, fazia orações, de acordo com um judaísmo mínimo que ele aprendeu, com certeza, com seus soldados, com seus amigos. O centurião tinha muita influência e conhecia muitas pessoas. Ele era um gentil. E depois, outra qualidade que permeava a vida do centurião é que ele dava esmola. Às vezes você, quando vê essa palavra, dar esmola, tem gente que tem até repugnância, né? Porque diz, não é por obras, não. E com isso nega, às vezes, dá uma assistência e dá mesmo uma esmola. A pessoa fica temeroso de dar esmola para que não leve a entender que a salvação é pelas obras. Seria muito ridículo que a salvação fosse por R$1, né, que a pessoa dá de esmola. Quem que acredita nisso? Então tem gente que diz, não, a reforma deu muita ênfase à fé. João Wesley reconhecia que a reforma deu muita ênfase à fé, mas desprezou, por exemplo, o Sermão da Montanha. Então aqui esmola, ela tem um prefixo da palavra misericórdia, que é quase o El, que tem também o nome de Deus. Então Deus é misericordioso. E o texto fala que Deus faz misericórdia de geração em geração àqueles que o temem. Quer dizer, aqueles que o reverenciam, aqueles que o adoram. Quer dizer, o centurião, ele não tinha um temor, uma fobia doentia, um medo de Deus, a pessoa correndo como Adão no paraíso e se escondendo. Não, ele tinha um temor reverencial, que é diferente. E ele também tinha uma poesia prática, que a palavra da esmola vem exatamente da palavra poema do grego. Então ele era um poion, ele era um homem que fazia uma poesia concreta com seus atos. E naquela época havia muitos judeus pobres ali na Palestina. Hoje os judeus são ricos, naquele tempo eram pobres, os mais pobres eram os judeus, ainda mais na Palestina, que era dominado. Então o centurião tinha um momento de dádiva. Às vezes, como aparece em alguns filmes, fazia aquela fila que dobrava o quarteirão de pessoas que iam pegar comida na casa de alguém rico, alguma pessoa que era abastada. O centurião tinha muitas condições. Então ele fazia ou dava esmola, que é uma palavra que tem um prefixo de misericórdia, eleemonzinas. Quer dizer, isso é que ele fazia. E dentro dessa palavra esmola, no grego, tem o prefixo da misericórdia. Então ele era piedoso, temente a Deus e praticava a misericórdia. Não era uma religião morta, parada. Então quer dizer que aquele centurião gentil foi o primeiro que entrou no corpo de Cristo sem necessidade de fazer circuncisão. Não precisava fazer circuncisão. Ele apenas creu, já praticava
a verdadeira religião, dentro da misericórdia, do temor e da assistência, da misericórdia prática, que era estender a mão para o judeu pobre, que tinha mais ali, era judeu pobre. Possivelmente não tinha nem um romano ali pedindo esmola, era mais o povo ali da Palestina. Então, você observa a vida desse piedoso, como ele buscava Deus, e como Deus viu, e o anjo disse que aquilo estava em memória, mas em memória não é que é para Deus lembrar, como se houvesse esquecido, mas como um memorial das obras dele. As pessoas dizem assim, não importa esmola, não precisa nada de obra, é tudo pela fé. Quer dizer, a religião não é uma coisa assim subjetiva, absolutamente subjetivada em adorações etéreas, no espaço, no tempo, arrebatamento, etc. Não é só isso. A religião consiste em você adorar a Deus e estender a mão. É aí que se completa a religião. Porque, veja bem, o texto bíblico diz, sede misericordioso, como meu Pai é misericordioso, disse Jesus. Então, o que Deus está dizendo nos textos, que é muito importante a pessoa estender a mão em misericórdia, por quê? Porque Deus estende a sua mão misericordiosa para você. Então, a igreja, especialmente numa época dessa, onde a pobreza se estende devido à política arbitrária de governadores e prefeitos que tomam conta da cidade, fecha a loja, fecha a firma, fecha tudo, desemprega as pessoas ficam desempregadas sem recursos, vão aumentando a pobreza. Eles não se preocupam, porque são milionários, às vezes milionários de formas que você sabe como é, né? E daí que aumenta o número de pobres. E você tem que estar atento, porque Jesus pode estar passando aí perto de você na figura de um pobre. Então, o centurião, ele estava fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. O quê? Sede misericordioso. Mas o que era isso? Não era olhar para uma pessoa e dizer assim, eu choro de ver essa pessoa nesse sofrimento. E às vezes tem pessoas que olham para um pobre e choram, mas não abre a mão para dar um pão, não adianta chorar. Tem que primeiro fazer a dádiva. Deixa para chorar depois. Primeiro você pratica a misericórdia, chorando ou não chorando, não importa. Você tem que praticar a misericórdia. Porque a prática da misericórdia foi que trouxe, um anjo, uma visão, foi que trouxe a Pedro para ir lá, para completar a fé do centurião. Evidentemente que hoje é muito difícil você encontrar um centurião que não tenha ouvido falar de Jesus, não é? Mas você pode praticar aquela religião do centurião. Que boa religião, porque fazia bem para o próximo. A religião que não faz bem ao próximo, possivelmente não faz bem nem para você mesmo, porque te ilude no sentimento de elevação espiritual ao sétimo céu. Não vai resolver nada você ir até o sétimo céu. É muito bom, você pode ser arrebatado, mas se você não praticar a misericórdia, você não está imitando a Deus. Sede meus imitadores, você não está, por exemplo, obedecendo o Evangelho de Jesus, que é fazer a misericórdia. Então, numa época dessa, a pessoa tem que estar atento a ver para onde que está apontando o anjo sobre a prática da religião que pode agradar a Deus. Porque a religião tem que agradar a Deus. O Evangelho agrada a Deus. Mas ele só agrada a Deus quando tem dentro de si mesmo as práticas, a substância desse próprio Evangelho. Porque substância é aquilo que existe. A piedade, então, o piedoso é uma qualidade formada de substância, do temor e das dádivas. Você pode praticar essa religião, podemos assim dizer, porque essa é a religião que agrada a Deus. Então, esse centurião levava a sua vida ali, ele tinha as orações,
e ele aprendeu essas orações costumeiras, principalmente à tarde, fazia as orações depois do almoço, e era toda a sua casa, porque ele era um líder, né? Ele era o arqué, ele era aquele que dirigia uma tropa, era um homem respeitado, até porque era o homem das armas, era uma parte do exército, era respeitado. Por isso mesmo que ele era respeitado. Por ser um centurião romano, era muito respeitado. Mas, apesar de ser um homem importante, ele aprendeu a viver de acordo com a vontade de Deus, que era essa vida simples de adoração, de temor, e é toda a sua casa. Então, todo o seu servo, toda aquela pessoa vivia dentro daquela fé que ele estava praticando. Cesareia. Depois o evangelho se expandiu. Como é que nós fazemos isso hoje? Como é que nós podemos influenciar pessoas e na verdade, toda a nação com esse evangelho? É a igreja dando o exemplo da piedade. Prática, concreta. Não somente de oração. É possível que se faça algo mais do que a oração. Às vezes as pessoas não têm como atender, especialmente o Brasil inteiro, não é? Mas ninguém pede que alguém sozinho resolva esse problema. Nem também que acredite apenas que o governo vá fazer isso. O governo às vezes faz isso e está fazendo bem, essa assistência social, mas é preciso que a igreja assuma essa liderança com o tempo. Que isso passa, auxílio emergencial, já tem um nome emergencial, depois acabou, porque dinheiro não cai de árvore. E é preciso que a igreja, cada cristão, pratique a fé do centurião. A fé do centurião é muito importante nesse século, nesse tempo, especialmente no Brasil, nessa hora. É preciso praticar a fé do centurião, porque se você tiver aquela fé que é um substrato da subjetividade, de você apenas elevar a sua alma, é muito bom para você. Mas se alguém tiver com fome e você souber disso e Deus mandar ele na sua direção e você desviar dele, aí você peca e toda aquela adoração fica sem significância, porque Deus viu a prática da piedade. O anjo diz assim, ó, Deus viu as suas esmolas. Olha que absurdo, hein? Olha que absurdo, pela salvação pela fé, mas Deus viu um memorial das obras. Por quê? Porque Deus deu importância a isso, porque isso significava amor ao próximo. Amarás o teu próximo. É isso aí que estava implícito na piedade. Se você não tiver essa prática, não procurar se esforçar por esse caminho, a sua religião, está ruim. E diz lá, no Novo Testamento, se você tem alguém pobre, chega na sua igreja e está ali, ele senta no último lugar, depois ele vai embora, irmão, vai em paz, viu? Você sabendo que ele não tem o que comer, você peca, porque você pode fazer o bem, mas não fez, porque você acha que a salvação é pela fé e que você não tem responsabilidade social nenhuma, mas você tem sim, porque está aqui o que o centurião praticou, a responsabilidade social. Ele viu o pobre e atendeu. Aliás, tinha um momento de atendimento, porque era muita gente pela rua pedindo esmola. Nós não estamos assim no Brasil, graças a Deus. Tem lugar por aí que já está. Então é preciso que a igreja pratique a fé, a piedade. A igreja seja um Eusébio, uma entidade da piedade. Por quê? E da piedade, que esse sentimento de compaixão produz o poema das dádivas. Deus viu o poema das dádivas. Na poesia do centurião, o último verso era o poema das dádivas, de olhar a necessidade do próximo. Então faça isso, e você viverá a religião do centurião, porque Deus se agradou daquela religião do centurião. Quer dizer, ele fazia uma ligação entre ele e Deus, entre a sociedade, entre seus amigos, sua casa, de atos de misericórdia, de compaixão
e do poema da dádiva. Sem o poema da dádiva, a religião está vazia. Ela está, digamos assim, padecendo de algo importante dentro do seu arcabouço, dentro da sua essência. A essência da religião é piedade, temor e prática. Sem isso, ela é um farrapo, tem pouca importância. É preciso, então, procurar a vontade de Deus, que é exatamente ser piedoso e viver essa prática do centurião. Interessante que esse é um gentil, né? Então, um comentário judaico do Stern, uma Bíblia com um comentário judaico, ele diz que a justiça para os gentios frequentemente é definida como observância das 7 leis estabelecidas desde o tempo de Noé. Isso é uma categoria. Não é? Essa questão, não matar, isso é uma categoria. Em todas as religiões, em toda a sociedade tem, não roubar, etc. E aqui fazer leis justas, que promovam a justiça e a harmonia, é também um dos mandamentos de Noé, dos chamados as 7 leis de Noé. O centurião já tinha isso resumido, que é a justiça e a harmonia, na sua casa e com seus amigos, seu vizinho e com todas as coisas. E além disso, ele introduziu na sua vida o evangelho prático. O evangelho que não era só sentimento, mas um evangelho que era também de substância, de ações, de alguma coisa que modificava a sociedade, de alguma coisa que fazia bem ao próximo no sentido da sua urgência, da sua emergência. As pessoas que querem comer um prato de comida não podem esperar no outro dia. Essa semana, a Lana saiu pela avenida aqui, do centro de Ribeirão Preto, um homem apareceu vendendo luvas, né? Mas ela não quis comprar luva, era R$1. Ela deu R$2, ó, o senhor vai almoçar. Então ele ficou, geralmente essas pessoas que Deus envia para você, ela agradece em nome de Deus, porque é comum todas as pessoas, como o centurião, acreditavam em Deus. Se naquele tempo o centurião acreditava em Deus, que não havia nem rádio, nem microfone, então hoje, muito mais. Todos, quase 99,99% que pede alguma coisa, já ouviu falar de Deus, de Jesus, foram católicos, alguns foram protestantes, estão abandonados por aí, etc. Quando você faz o bem, como é que ele responde? Deus te abençoe. É isso aí. E quando é que isso acontece? Porque Jesus enviou essa pessoa na sua direção. Se você der uma de levita e passar de largo, se você der uma de sacerdote religioso e passar de largo, como está lá na parábola do bom samaritano, a sua religião não é nada. Porque Jesus disse que aquele que era de Deus e que conhecia Deus, era aquele que foi lá e auxiliou aquele necessitado. Os outros, mesmo que for levita, mesmo que for o que for, passou de largo, perdeu a oportunidade. Se Deus manda alguém em seu encontro e diz, olha, me ajuda aqui, você não tem desculpa não, você tem que fazer, porque Jesus disse, que fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, que é o último do último, a mim o fizeste. O centurião praticava esse ensinamento de Jesus, fazer o bem àqueles pobres que eram os últimos. Presta atenção nos últimos, porque você sabe que muitos deles serão os primeiros. Deus abençoe. Amém.